Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez aqui para falarmos sobre fake news nesta sessão que nós começamos a criar agora e vamos trazer muitas novidades a vocês. Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam, deixe o seu like. E se vocês quiserem receber outras novidades, se inscrevam no nosso canal. Então vamos lá. Então pessoal, quando a gente fala em processo de criação de fake news, nós pensamos em processo de criação de todo e qualquer texto, né? Porque todo e qualquer texto ele vai ter uma finalidade e um objetivo. Diferentemente do que nós podemos pensar, que o texto ele é só a criação verbal ou não verbal dele, o texto ele envolve uma série de questões que vai desde a produção e a intenção de um interlocutor, né, até mesmo a forma com que ele volta essa intenção para o seu outro interlocutor, certo? Então o texto é um processo de criação mútua entre aquele que vai produzir e aquele que vai receber, certo? Então quando eu falo em processo de criação de fake news, eu não estou falando apenas sobre a fake news em si. Claro que a fake news ela tem um projeto de construção diferente de outros textos e por isso nós temos gêneros discursivos diversos na nossa sociedade. Entretanto, todo texto, e é importante a gente saber disso neste momento, logo no início, ele vai ter um processo de criação mais ou menos semelhante, né? Que não vai só envolver a produção escrita ou não escrita, ou seja, não vai envolver só a produção verbal ou não verbal, e sim a produção como um todo e que envolve vários aspectos, certo, pessoal? Bom, pessoal, então como é que acontece o processo de criação de fake news, né? Há várias questões, mas resumitivamente nós podemos abordar algumas aqui que já dá para mais ou menos ter uma ideia do que elas são e de como elas são construídas, né? Primeiramente, quando a gente pensa no processo de criação, a gente pensa logo no autor, claro, né? A gente coloca aqui a pergunta quem, né? Quando a gente pensa então na criação, a gente pensa no autor, por quê? Porque é ele que vai construir o seu produto. Esse produto ele é um produto discursivo. Só que esse produto ele não é só dele, né? Ele é para o outro também. Então o que ele envolve tanto o autor quanto o interlocutor do texto. Isso é importante por quê? Porque o autor ele vai conduzir a sua produção discursiva com base no que o interlocutor pode querer receber, certo? Por exemplo, quando eu faço uma propaganda querendo chegar a determinado ponto. Eu quero fazer com que o meu interlocutor compre determinado produto daquela propaganda, por exemplo, né? Aqui nas fake news não vai acontecer diferente. Quando o autor vai criar o seu produto falso, o seu produto mentiroso, ou seja, o seu projeto de desinformação, ele vai criar com o objetivo de enganar, certo? Então, ele não pensa só naquilo que ele quer escrever. Ele vai pensar também no que o interlocutor pode receber como verdade. E qual o objetivo disso? Claro, aquilo que vai ser recebido como verdade é necessário que o interlocutor compartilhe. Então, o autor ele tem um projeto discursivo, ou seja, o objetivo dele é chegar tão longe com essa fake news de forma não só a desencadear o seu projeto discursivo no interlocutor, mas também em outros vários interlocutores, né? Essa produção discursiva ela tem uma finalidade única, que é de enganar, mas ela tem uma longa viagem, que é de enganar não só a um, mas a vários. Então, quando eu penso em interlocutor aqui, eu penso, claro, em vários interlocutores, porque essa mensagem discursiva que vai ser desencadeada e vai chegar ao interlocutor, ela vai chegar a vários e desencadeando toda uma questão de pós-verdade, né? Que é o outro assunto que nós vamos trazer aqui no nosso canal também, certo, pessoal? Bom, pessoal, outra coisa que é importante a gente notar aqui também, quando a gente pensa no processo de criação de fake news, é o quando, né? Assim como nós vemos na notícia e aprendemos alguma vez que a notícia ela sempre vai buscar retratar algum fato atual e de pertinência social, né? O quando nas fake news não vai ser diferente, certo? Se uma notícia ela vai abordar algum assunto de certa atualidade, o criador da fake news, por sua vez, vai buscar esse assunto também de certa atualidade para fazer o contraponto e desmentir o que a notícia vai tentar trazer como fato, certo? Então, quando vai ser um processo de criação de fake news muito importante. Assim como a notícia não vai buscar questões atemporais, as fake news também não.
Porque elas têm o objetivo de estar sempre acompanhando os mesmos passos da notícia para se tornarem tão relevantes quanto, certo? Então, assim como essa questão do quando, o que também vai ser uma questão importante para observar como o processo de fake news vai acontecer, né? Ou seja, se o quando vai se tratar do tempo e da pertinência atual dos fatos, o que vai buscar o que na sociedade está acontecendo no momento que eu posso trazer de relevância para algum objetivo malicioso de desinformar alguém, certo? Então, o que ele vai se tratar sobre o que no momento está acontecendo para ser abordado, para mostrar a relevância desta fake news, certo? Então, enquanto eu tenho o quando como sempre temporal, né? E sempre de pertinência temporal, vou colocar aqui. Uau! Enquanto eu tenho o quando sempre de pertinência temporal, aqui eu tenho o que sempre de pertinência social. Porque, pessoal, assim como as notícias buscam uma pertinência social para trazer essa informação à sociedade, as fake news também elas vão pegar essa pertinência social, só que de forma totalmente divertida, certo? Bom, pessoal, outra coisa que nós notarmos como interessante é o onde, né? Onde ele vai falar nada mais, nada menos sobre quais plataformas discursivas o discurso da fake news ele é veiculado, né? E não tem como nós não pensarmos no meio digital, na era digital, né? Porque hoje nós sabemos que as fake news, elas têm um largo e um grande alcance muito maior nos meios digitais do que em outros meios, né? E isso foi comprovado já por materiais que explicam e divulgam questões a respeito da era da desinformação, né? Como o Facebook, por exemplo, e o WhatsApp seriam uma das maiores plataformas em que discursos falsos são veiculados, certo? O onde, então, ele é importante porque o autor, sabendo o lugar onde ele vai veicular o seu discurso desinformativo, ele vai saber o quanto ele é capaz de alcançar em questão de número de pessoas, né? Em questão de velocidade, de rapidez também. Tem essa questão que é muito importante, né? Então, onde ele pode me mostrar o quanto, que é a plataforma, pode me mostrar aonde se pode chegar em questão de número, né? Questão de número. E também não só isso, com que rapidez é capaz de se chegar. Aquele discurso que eu articulei, ele sendo colocado no lugar certo, ele é capaz de atingir pessoas em determinada proporção, numa proporção muito grande. E é claro, né, pessoal, que nós temos as fake news não só no meio digital. Aqui eu trago o meio digital, por quê? Porque tem sido bastante notável quantas críticas nós temos visto pela mídia por estudiosos, pesquisadores do fenômeno, que a era digital ela trouxe benefícios, óbvio, mas também trouxe essas questões dificultosas em relação ao processo comunicativo interpessoal, porque as pessoas se comunicam, né, mas elas também acabam, querendo ou não, levando umas às outras fake news, levando umas às outras fatos pós-verídicos, em que a veracidade ela não é o mais importante. As fake news acontecem também no dia a dia, fora do mundo virtual, claro que acontecem, né? Eu posso estar conversando com alguém aqui e divulgar para essa pessoa uma fake news. Então pode acontecer em variados meios, né? Os meios são infinitos. Mas a era digital nos chama muito a atenção nessa questão, pessoal. Outra questão interessante aqui é o porquê, né? O porquê, pessoal, ele é claro. E a gente não precisa falar muito que o porquê ele é a questão da desinformação em si, né? Quem cria, o autor que cria para o seu interlocutor, ele quer desinformá-lo, certo? Agora, quando a gente pensa nas intenções, bom, as intenções são variadas, né? Eu posso, como eu disse no vídeo anterior, e tem autores que falam sobre isso, eu posso escrever uma fake news, eu posso bolar uma fake news com o objetivo de lucrar com isso, a partir de algoritmos, de processos tecnológicos que me permitem lucrar
a partir disso. Eu posso escrever uma fake news, bolar uma fake news a partir da simples intenção de querer desinformar, né? Eu posso, para fins maliciosos, né, de causar, por exemplo, intrigas ou até mesmo a morte de alguém, como já aconteceu, né? Então, eu posso também criar uma fake news com o objetivo de apenas ser sensacionalista. Os motivos são vários, então eu vou colocar aqui resumitivamente que é o de desinformar, certo? Com variadas intenções. Bom, pessoal, e por último, e talvez o mais interessante, né, para essa ideia de processo de criação de fake news, é o como, né, o como as fake news são criadas. Bom, isso, pessoal, é bastante complexo porque envolve uma série de questões, né? E nós podemos falar sobre algumas delas aqui, resumitivamente, sim, né? Antes de mais nada, né, como eu disse no vídeo anterior, no nosso primeiro vídeo, né, eu sigo uma linha de raciocínio sobre análise dialógica do discurso, né, ali sobre o círculo de Bakhtin, e eles vão falar que nós estamos sempre imersos em gêneros discursivos, né, porque onde há a sociedade, há o interlocutor e há o diálogo, há discurso. E esse discurso, ele se faz de várias formas, né? A fake news, ela é uma espécie de discurso. Sendo uma espécie de discurso, o fato de eu falar espécie, eu posso conceber as fake news, então, como um gênero discursivo, certo? Sendo um gênero discursivo, eu posso ver a fake news com características diferentes de outros gêneros, né? Então, por exemplo, quando eu falo no processo de criação de fake news, eu posso pensar no estilo de criação, no tema de criação e na estrutura de criação, né? Que são 3 componentes do gênero bakhtiniano, por exemplo, né? E quando eu falo em estilo, eu posso pensar numa série de coisas, né? Como eu vou organizar a estrutura da minha frase de forma a causar espanto e chamar a atenção do meu interlocutor? Como eu posso usar os adjetivos de forma a caracterizar algumas questões de acordo com o meu pensamento, o que na notícia a gente não observa, porque a notícia ela tem uma característica mais objetiva, né, e mais impessoal, né? E nós vamos ver nas fake news que elas têm mais pessoalidade, porque quem quer criar as fake news quer se aproximar do interlocutor, então para isso ele vai se aproximar também do objeto para chegar em seu objetivo, né? Questão de estilo, eu posso usar imagens, a imagem que eu quero utilizar para causar o espanto, para causar o sensacionalismo, né? Então, diferente de uma notícia, que a notícia ela não vai se preocupar com formas, imagens, né? O tema, a partir do que eu vou tratar, né? O quando o que está acontecendo, o quando que está acontecendo, como é que eu posso abordar isso dentro da minha fake news de forma a organizá-la. E a estrutura, como é que eu vou organizar desde os fatos que eu acho e que considero mais importante, até aquilo que não é relevante. Porque nas fake news, e nós estamos bolando um outro vídeo para falarmos sobre as características dela e que vale a pena conferir, as fake news elas vão sempre em sua estrutura ver tudo como importante, tudo que eu seleciono ali como autor de uma fake news é importante, né? Enquanto na notícia a gente tem o formato da pirâmide invertida, como também foi dito no vídeo anterior. Então, pessoal, o que a gente observa aqui, né? Essas 6 perguntas aqui, né? A gente observa essas 6 perguntas como nada mais, nada menos que as 6 perguntas que também são respondidas no lead de uma notícia, só que de uma maneira diferente, porque notícia e fake news são produtos discursivos distintos, né? E outra coisa interessante de notar é que, embora nós pensemos no processo de criação de fake news como um processo único, né? A gente nunca pensa, como eu falei lá no início, a gente nunca pensa como, eu, autor, eu escrevo para mim, né? Não, pelo fato de eu escrever para o outro, o processo de criação de qualquer discurso
ele nunca é monológico. Mono no sentido de, de mim para mim. Não. Ele é sempre um processo dialógico, né? Do eu para o outro, porque o outro também vai conduzir a maneira com que eu vou construir o meu discurso. O outro, que é minha plateia, vai fazer e vai me conduzir como um reflexo à maneira que eu construo o meu discurso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Nós vamos trazer aqui nessa sessão sobre fake news no nosso canal outras novidades bastante interessantes. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, deixem seu like. E se vocês quiserem, então, receber essas outras novidades, se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.